Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia para você que está em casa. Louvado seja Deus, porque mais uma vez estamos reunidos aqui. Bendito seja o nome de Deus. Que bom mais uma vez ter você conosco, que você possa sentir abençoado pelo poder de Deus. Tenho certeza absoluta que quando você se acordou hoje, ao estudar a palavra de Deus, os anjos estavam com você, o Espírito de Deus estava com você também, para que você pudesse entender, que você possa se sentir abraçado e com muita alegria no seu coração. Bom dia, irmão Luan. Bom dia, professor Léo. Bom dia, igreja. Bom dia. Louvado seja o nome de Deus e bendito seja o nome dele, porque estamos mais um dia na casa do Senhor Deus para aprender mais de sua bendita palavra. Bom dia a você de casa também. Seja bem-vindo a mais um estudo da palavra de Deus, mais um ano bíblico. Cada vez que estudamos a palavra de Deus, ela reforça no nosso coração a nossa fé, a nossa emoção de crer que a vida que escolhemos de missionário é a mais correta do mundo, é a melhor vida que alguém pode ter. E agora, nesse momento, você que está em casa, louvado seja Deus, eu convido você para estar diante do trono de Deus para que nós possamos fazer uma oração, não é, Luan? Exatamente. Então, você que está aqui na Escola de Profeta, vamos ajoelhar e falar com o nosso Deus. Você também que está em casa, vamos ajoelhar e falar com o Deus eterno? Você pode fazer oração. Senhor Deus, que habita nos altos do céu, louvado, exaltado, engrandecido seja teu santo nome. Nesse momento, ó Pai, que estamos aqui de joelhos, elevando o nosso pensamento em oração a Ti, venhamos Te pedir, em especial pelas pessoas que estão em casa assistindo este ano bíblico, que a Tua palavra venha tocar no coração delas, Senhor, e que muitos venham converter suas vidas a Cristo, venham se entregar verdadeiramente. E se existe alguém que recebeu o chamado para ser missionário, Senhor, que essa pessoa possa aceitar esse convite e venha se tornar um missionário na Tua obra, Pai. Também peço a Ti, ó Deus, que a Tua mão venha estar sempre sobre este lugar, abençoando, iluminando, glorificando, mantendo a paz que há nesta casa, Pai. Bendito seja o Teu santo nome. Graças Te damos porque Tu é um Pai de amor, Deus. Bendito seja o Teu santo nome. Queremos Te amar mais e mais, cada dia mais, Senhor. Enche o nosso coração, ó Deus, de um amor verdadeiro, um amor abnegado, um amor que saiba apenas fazer o bem ao nosso próximo e fazer a Tua santa e bendita vontade, ó Deus. Venha nos proteger, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. E nesse momento, vamos entoar um hino de louvor ao nosso Deus. E esse hino é o hino Primeiro Quero Ver Meu Salvador, hino de número 439. Meu caro professor Léo, nós vamos com 100% de certeza decorar o nosso texto, que se encontra lá no livro Filipenses 3, do 20 ao 21. Exato. Vamos toda a igreja e você também que está em casa. Muito bom decorar o texto e gravar na nossa mente pela graça de Deus, porque nós vamos precisar daqui no final do tempo, não terá mais Bíblia. Então, a nossa Bíblia vai estar aqui armazenada na nossa mente. Vamos lá? O Luan vai contar do 1 até o 3. 1, 2, 3. Filipenses 3, do 20 ao 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, do 20 ao 21. Filipenses 3, do 20 ao 21. Mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, do 20 ao 21. Filipenses 3, do 20 ao 21.
mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, do 20 ao 21. Amém. E nesse momento eu convido você de casa para nós estudar e recapitular aquilo que nós aprendemos durante a madrugada. Que Deus te abençoe e tenha um bom estudo. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia também para você que está em casa. Então agora chegou um momento muito importante, um momento muito esperado por você de casa, que é o momento de nós orarmos. E no dia de hoje nós estaremos orando pela Lindinalva de Itabuna da Bahia, que pede oração por Luciene, que está com depressão. Eu creio que Deus, Ele responderá a sua oração. Também estaremos orando por Jusileia Reis, que pede oração pela família e por a proteção. Também estaremos orando por Rosa Maria, que pede oração para conseguir vender um imóvel e comprar outro, onde ela quer fazer um ponto de evangelismo. E também estaremos orando por Lucemar Oliveira, que pede oração pela salvação dos seus filhos, Ricardo e Fernando. E também nós estaremos orando pelos detox que estão aqui. Então estaremos orando por Raimundo, que veio de Barreiras da Bahia, pela Joelma, que veio de Manaus, pela irmã Santa, que veio da Bahia, e também pela irmã Gideã e a família dela, que veio de Recife. Então, neste momento, vamos orar? Querido Deus, te agradeço por mais este dia, Senhor, que o Senhor nos acordou com vida e com saúde, e peço agora que o Senhor nos abençoe neste dia. Neste momento de oração, Senhor, eu quero pedir por todos esses pedidos, por aquelas pessoas que estão doentes, Senhor, pelas famílias também, Senhor, pela salvação, e peço que o Senhor abençoe essas pessoas, que o Senhor possa responder a oração de cada um que pediu, Senhor. E também quero te pedir especialmente pelos detox que estão aqui nesta semana, que o Senhor possa fazer uma transformação e uma cura na vida delas. Que o Senhor esteja conosco neste dia e possamos fazer a Tua vontade e ser fiéis a Ti, Senhor. Te agradeço por tudo e pelas bênçãos que o Senhor derrama na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, amados. Bom dia. Que bom é ser amado por Jesus, não é isso? E nós nos sentimos muito amados, e é por isso que nós estamos aqui hoje, oferecendo a nossa vida para Jesus. E eu espero que você aí de casa também se sinta amado. Um bom dia para você, tá? Você é amado por Jesus e por nós. E que bom que você também está aqui com a gente na luta, né? Todo dia nós temos que buscar a Deus. Essa é a nossa luta, né? Permanecer no Senhor, porque a palavra do Senhor diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Que sejamos nós, né, aqueles que perseveram em buscar ao Senhor a cada madrugada, a cada manhã, e assim recebermos tantas bênçãos. No estudo de hoje, nós vamos falar sobre algo um pouco triste, né? A gente fica falando assim, eita, tá chegando a hora, né, Deusinho? O coração vai apertando, as lágrimas vão caindo, porque a gente não queria que Paulo morresse, né? Embora que ele já está morto há muito tempo, mas parece pra gente tão vivo, né? Parece que a gente ouvia Paulo falando, parece que a gente estava vendo as histórias de Paulo, e agora nós vamos falar sobre a morte de Paulo. Que coisa, né? Mas antes de nós falarmos da morte de Paulo, nós vamos abrir a Bíblia lá na carta de Pedro. Primeira carta de Pedro, está lá no Novo Testamento, né? Olha que interessante. Nós passamos praticamente o Novo Testamento todinho falando só de Paulo, né? Parece até que Pedro fica meio apagado aí, né? Depois do seu serviço para Jesus. Porque pensa, quando eram os 12, Pedro era o que mais aparecia, não era isso? A gente só ouvia falar de Pedro. Pedro falou, Pedro tomou a frente, Pedro foi lá e fez. Agora, no Novo Testamento, a gente ouve falar muito mais de Paulo do que de Pedro. Pensa, Pedro tem 2 cartazinhas e o resto é tudo de Paulo. Imagina que coisa, né? E Pedro,
ele foi chamado por Jesus para fazer uma obra muito especial. Lembra quando Jesus disse: Pedro, tu me amas? Ele: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Ele diz: então você tem que apacentar as minhas ovelhas, Pedro. Na segunda vez: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então você tem que apacentar as minhas ovelhas? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe de tudo. Então apacenta os meus cordeiros. Pedro foi chamado para apacentar as ovelhas e os cordeiros do Senhor. Ele tinha um trabalho frente aos gentios e também frente aos judeus, mas a sua maior responsabilidade era com as ovelhas da casa de Israel. A sua maior responsabilidade era com os judeus. E aqui nessa carta, Paulo escreve aos judeus espalhados pela Ásia. E aí ele começa a falar para esses judeus que estavam vivendo um tempo de perseguição, porque a carta de Pedro foi escrita ali próximo ao tempo em que Nero começa a perseguir os cristãos em Roma. Então ele começa a fortalecer esses crentes, esses cristãos, que permanecessem firmes. E sabe o que é uma coisa interessante que eu fiquei pensando? Quando Jesus começou a falar assim para Pedro: Pedro, eu vou morrer, eu vou para Jerusalém, eu vou sofrer, vou morrer. Ele olhou para Jesus e disse assim: Senhor, tem compaixão de ti, que isso não te suceda. Na realidade, Pedro estava tendo a compaixão dele mesmo, porque ele sabia que se o mestre fosse morto, o que seria dele? Ele também seria judiado. Ele falou: não, Senhor, que isso não vai te acontecer, para com isso, deixa essa conversa de lado. Compaixão de si mesmo, piedade de si mesmo. Não queria sofrer, não queria pagar o preço de servir a Jesus. Agora nós vemos um Pedro completamente diferente, maduro. Um Pedro que dá outro tipo de orientação. Olha só, se você pegar aqui, capítulo 1 de 1 Pedro, o versinho 6, olha só o que ele diz aqui, ó. Em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Os meninos estão tudo aqui falando o texto, que é um texto que a gente conhece. E para que o fim dessa fé provada seja o quê? Verso 9. Alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Ele fica firme aí no meio das provações. Fica firme, porque sabe qual vai ser o fim da vida de vocês? Vai ser a salvação. Como isso é bom. Permaneça no Senhor. Então, Paulo, ó, a gente falando de Paulo, que quando vai falar de Pedro, né, o Paulo vem na boca. Então, Pedro, ele estava aqui dando orientação como um pastor, como um bom pastor. E eu sei que é difícil, eu sei que a gente não quer sofrer e padecer, mas, permanece firme para você ver. O fim será a salvação das vossas almas. As provações são passageiras, elas passam. Você vai ver, não é para sempre não dura para sempre não. Como Paulo diz, são momentâneas e passageiras. E um pouquinho mais à frente, agora ele vai trabalhar sobre a santidade. Ele começa a falar e apelar ao coração daqueles cristãos que vivessem em santidade. Ele fala a santidade pessoal e fala da santidade no amor. Olha que importante. E se você pegar aqui o versinho 14 do capítulo 1, olha só o que ele diz assim, ó: como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Olha que interessante. Pedro aqui está dizendo que nós não devemos nos conformar com as concupiscências que antes nós fazíamos em nossa ignorância. Sabe, a gente precisa aprender que para se obter santidade, a nossa vida precisa ser pautada em cima de princípios. Você sempre vai ser seguido por princípios, você vai sempre pautar a sua vida em cima de princípios. Agora, o que você precisa aprender? Que esses princípios têm que ser de Deus e não os seus. Os limites têm que vir de Deus e não os seus. Porque senão, se a gente for deixado pelas nossas próprias concupiscências, o que nós vamos fazer? Nós comemos o que gostamos, fazemos só o que queremos, e aí a gente começa a viver uma vida completamente desregrada e que não funciona. Então, para a vida funcionar e para a vida termos essa santidade que Pedro está falando aqui, a gente precisa ser regidos por princípios que não provêm do nosso coração corrompido. Princípios que provenham da vontade
do Senhor. E aqui mais à frente, no verso 15, ele diz assim, ó: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Ei, quem te chamou foi alguém muito santo. Santo, ele te chamou para viver em santidade, assim como ele é. E aí o verso 16, ele completa, né, usando um texto do Antigo Testamento. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. E a vida com Cristo é assim mesmo. A gente vai se assemelhando a ele, na nossa esfera. Porque Deus tem a esfera dele, mas nós vamos nos assemelhando a ele dentro da nossa esfera. E era justamente disso que Pedro estava falando aqui. E mais à frente agora ele vai falar sobre a santidade no amor. Verso 22, ó. Purificando... A gente sabe esse texto, não sabe não? A gente já decorou eles, ó. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Olha que importante isso aqui. Primeiro ele fala sobre a purificação da alma. É difícil você amar quando o seu coração não está purificado. Quando os seus olhos são maus. É difícil amar, é uma luta muito grande. Por isso que a purificação tem que vir primeiro. A purificação dos sentimentos, dos pensamentos. E aí você tem capacidade, você é habilitado para aprender a amar. Porque, pensa só, a gente tem uma visão tão errada do amor, né? A gente quer amar só aqueles que são bons pra gente, aqueles que são legais, né? A gente quer amar esses que não nos incomodam, que não são espinhos em nossos pés. Mas na realidade, você vai ver no capítulo 2 e no capítulo 3, Pedro dizendo que nós temos que amar esses mesmos que são espinhos. O amor fraternal não fingido, o amor sem hipocrisia. Quanto que a gente precisa aprender disso, né? Porque isso não é natural do nosso coração. E Pedro, ele diz aqui mesmo na carta, aqui no capítulo 1 mesmo, que isso só será possível, no capítulo 2, capítulo 2, verso 4, da seguinte maneira, ó: e chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens para com Deus e eleita e preciosa. Está falando de Jesus aqui. A única maneira de você aprender a amar sem hipocrisia é chegando-vos para ele. É chegando perto de Jesus, que é o amor. É só assim. Senão a gente não consegue, porque o nosso coração é ruim mesmo. Nós somos maus. E então o amor fraternal só se é conseguido quando você se achega a Cristo. E aqui no capítulo 2, ele vem apelando justamente para isso. Ei, vocês têm que se despojar da inveja, da malícia, de falar mal um do outro. Vocês têm que largar disso. Joga isso no lixo, isso não funciona. Você tem que se aproximar da pedra, a pedra eleita, preciosa. E aí ele fala, vocês também são pedras, vocês foram tirados da pedra principal. Vocês também são pedras preciosas, a casa do Senhor. Que extraordinário isso, né? Olha só, como o Evangelho de Deus nos eleva. Pensa nisso, o Evangelho de Deus nos eleva. E Pedro está dizendo isso, vocês são a casa viva do Senhor Deus. E aí ele vai dizer um dos versos que todo mundo conhece, que é lindo demais da conta, né? Capítulo 2, verso 9. Verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que você é? Geração eleita, sacerdócio real, nação santa. Que nível é esse que Jesus te coloca? Que extraordinário, né? Você acha que a gente merece isso? A gente olha assim e fala, ô meu Senhor, o Senhor me vê assim, é? Ô meu Pai, eu não sou... Ô meu Senhor, a gente fica falando, né? Eu sou uma miséria. Mas Deus diz, não, você é uma nação santa. Vocês são escolhidos do Senhor, sacerdócio real. Pensa que privilégio, que patamar o céu nos coloca. E aqui, no capítulo 2, Pedro também traz algumas orientações que eu achei extraordinária. Ele fala, olha, vocês são nação santa escolhida de Deus, agora vocês têm uma maneira de viver para impressionar os gentios. Vocês têm que viver da maneira correta, porque o testemunho de vocês vai impactar a vida dessas pessoas. E aí ele começa a dar algumas orientações. No verso 13 ele diz que a gente deve se sujeitar às autoridades, não é isso?
Ele diz, olha, se sujeitem. Não existe nenhuma autoridade que Deus não tenha permitido estar lá. Se sujeitem, deem bons testemunhos, né? Verso 17, ele diz aqui no capítulo 2, verso 17, ó, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o rei. Quantas orientações num só versinho, né? Quantas orientações. E aqui ele vai começar a descrever algo que eu achei muito fantástico. Deixa eu ver se aqui no capítulo 2, isso mesmo, a partir do verso 18, ó. Esses eu vou ter que ler, porque eu achei de uma profundidade, de um cristianismo, que só Deus para nos dar isso. Olha aqui, ó, a partir do verso 18, capítulo 2. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons humanos, mas também aos maus. O que vocês acham? A gente só quer se sujeitar àquele que é bom para a gente, né? Mas ele diz, não somente aos bons, não. Se você é um servo, se sujeita até aos maus. Olha isso. Porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Se você fez o errado e está sendo punido por ele, tem glória nenhuma, você está sendo corrigido. Você tem que levantar as mãos para o céu e dizer, obrigado, Senhor, que o Senhor está me corrigindo. Então não fica não desanimado, triste, reclamando se você está sofrendo algo por próprias escolhas, pela própria escolha que vocês fizeram. Então não tem glória nenhuma nisso. Mas se fazendo bem, sois afligidos e o sofreis, isso é agradável a Deus. Pensa que nível de vida é essa que Pedro está apresentando aqui. Se você está sofrendo por ser bom, por não ter feito nada de errado, oxente, levanta a mão para o céu, porque Deus está olhando para você como? Com olhos agradáveis. Um servo meu, olha ali. Ele não está devolvendo mal com mal. Verso 21, porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós. Você foi chamado para quê? Para padecer por Cristo, mas fazendo o certo. E é isso que ele está dizendo. Não fazendo o errado. Se você fez o errado, você vai pagar pelo que você fez. Agora, se você está fazendo certo, você está padecendo por Cristo, você foi chamado para isso mesmo. Olha aqui, padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pesadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Essa deve ser a minha posição. A sua também? É fácil? Não, não é fácil não. Porque a natureza luta contra. A gente não quer sofrer. A gente não quer ser injustiçado. E esses dias eu estava falando com Deus, porque eu estava pensando na vida de Paulo e eu falei, Senhor do céu, eu não estou pronta para ser rejeitada. Eu não estou pronta para ser olhada com desprezo e dizer assim, olha, aquela ali só fala mentira. Porque era isso que falavam de Paulo. Que o evangelho que Paulo pregava era uma mentira, não era verdade? Era caluniado, era judiado. E eu falei, meu Deus do céu, eu não estou pronta para isso ainda. Quando eu penso que eu vou passar por isso, eu fico, ai meu Senhor, o que eu vou fazer? É angustiante. Mas pensa só, essas pessoas, Pedro, Paulo e André, Tiago e João no barquinho, eles viveram tão perto de Deus que isso para eles já não importava mais. Não importa não, eu quero mesmo é padecer, sofrer por Cristo mesmo. Ai, que glória isso, participar disso. E Pedro vivenciou isso na vida dele e por isso ele tinha autoridade agora de ensinar. Ele tinha passado vergonha por Cristo? Tinha padecido por Cristo? Tinha. No princípio ele teve um deslize, não foi? Quis negar a Jesus, mas aquele erro o ensinou tanto e o habilitou para ensinar as coisas que nós estamos lendo hoje. Que extraordinário, foi justamente isso que Pedro deixou escrito para nós. E no capítulo 3, só para completar já essa ideia de que nós estamos falando de sofrer fazendo o certo, no verso 9, versinho 9, ele diz assim, ó, não tornando mal por mal, ou injúria por injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal, e os seus lábios não falem engano. Aparte-se do mal e faça o bem, busca a paz e siga. São orientações importantes? Sim, ele está dizendo como é que você deve viver. Quando as dificuldades vierem, viu meninas? Quando começarem a haver os desencontros de temperamento, né? Porque isso não tem como não acontecer. Opa, faça isso aqui, ó, não torne o mal com o mal. Nada. Continue fazendo bem.
Busque a paz e siga. Maneira de vencer. Então, Pedro vem trazendo todas essas orientações aqui no capítulo 2. E já no capítulo 3, que nós estudamos os 3 capítulos da primeira carta de Pedro, ele começa a falar para as mulheres. Olha aí, mulheres, se atentem às orientações do apóstolo Pedro, que isso é importante para a nossa vida. Olha aí, capítulo 3, verso 1, ó. Semelhantemente vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos próprios maridos. Entenda a sua posição, mulher. Para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas mulheres sejam ganhos sem palavra. Isso aqui é extraordinário. Quer dizer, ei, conquista teu marido com teu testemunho. Se ele não crê, conquista teu marido com testemunho, sem falar nada. Que lindo isso aqui, né? Extraordinário. Aí aqui ele vem trazendo algumas orientações sobre a maneira de se vestir, né? Isso aqui, o próprio Paulo também já tinha escrito, a gente já leu isso, né? Quando ele escreve a Timóteo, ele fala sobre isso. E eu acho interessante, porque eu penso que Pedro não tenha tido acesso às cartas de Paulo, né? Mas eles escreviam a mesma coisa, porque eram inspirados pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo inspirou Pedro a dizer assim, ei, que o vosso buscar não seja pelo exterior, que o vosso buscar seja pelo interior. Olha aqui, ó, o versinho, deixa eu ver aqui, versinho 4 do capítulo 3, ó. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível, traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Não adianta ser bonito por fora e por dentro você ser um leão, não é? Ele fala, ei, busca o interior, se adorna de um espírito manso, se adorna desse espírito de Cristo, aí você vai ficar bonito por dentro e por fora. É isso que Pedro está dizendo nas palavras de hoje, linguagem de hoje, tá bom? E aí ele dá toda essa orientação aqui para as mulheres. E para nós finalizarmos no capítulo 3, vou ler o versinho 7, que é a orientação para os maridos. Olha aí, para os homens, tá bom? Ele não falou só para as mulheres, falou para os homens também. Verso 7, ó. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como um vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Então, qual a orientação de Pedro? Ei, cuide bem da sua mulher. Ela é um vaso mais frágil, né? Ela é mais delicada. Coloca ela não para carregar saco nas costas, não. Carrega por ela. Se você vê ela com uma bacia, eu vou começar a interpretar aqui o que Pedro estava querendo ensinar nessa frase, viu? Se você está vendo a sua amiga, a sua irmã passar lá com uma bacia pesada, ei, faça isso não, vá lá, pegue a bacia para ela é um vaso frágil, cuide dela. É isso que Pedro estava dizendo, né? Não, meninas? Vocês vão gostar dessa orientação de Pedro? Pedro é gente fina. Então, ele estava dizendo justamente isso. Elas são um vaso mais frágil, você tem que cuidar delas, elas precisam de cuidado, de proteção. E esse é o papel do homem, é cuidar e proteger a mulher, né? E ele diz assim, ó, faça isso, porque se você não fizer isso, até as suas orações serão impedidas. Sua vida espiritual não funciona. Se o homem não cumpre o papel dele dentro do lar ou dentro da própria sociedade, né? Pensa nisso daqui, o verso 7, o final dele. Para que não sejam impedidas as vossas orações. Não maltrate, não xingue, não bata. Suas orações serão impedidas. Isso aqui é muito sério o que Pedro está dizendo. E aí a gente termina as orientações aqui dos 3 capítulos. Foi legal? Foi gostoso, né? Ouviu um pouquinho de Pedro. A gente ouviu tanto de Paulo, agora a gente ouviu um pouquinho de Pedro. Mas, partindo agora para a história de Paulo, que está lá no capítulo 50 do Atos dos Apóstolos, o título é Condenado à Morte. Muito bem. Então, você abriu aí seu capítulo, no capítulo 50, Atos dos Apóstolos, Condenado à Morte? Abra aí para você acompanhar, vai ser muito importante. E eu fiquei pensando algumas coisas sobre a vida de Paulo. E eu fiquei analisando comigo mesma e pensando assim, ei, Joana, como é que você quer chegar no final da sua vida? Pensa aí, como é que você quer chegar no final da sua vida? A gente só pensa coisa boa, né? A gente quer chegar bem, com saúde, numa rede, tomando água de coco, né? No bem bom, não é isso? A gente não pensa essas coisas? Missionário não pensa isso não, né? Missionário pensa diferente. Quer
trabalhar até as últimas energias, né, da vida. Mas pensa só, como você quer chegar no final da sua história? Eu fiquei analisando como Paulo chegou no final da história da vida dele. Pensa só, Paulo estava numa cela, preso, estava velhinho, doente, estava indo para a morte, e aí você olha para o final da vida dele e pensa, misericórdia. Quero não esse final de vida. Para o mundo, parecia que o final da vida de Paulo era um fracasso. Ninguém quer terminar a história assim. Parecia um fracasso. Na visão do mundo, isso era um fracasso. Você não terminou a vida bem, preso, condenado. Que miséria. Mas a visão do céu é diferente. A visão do céu é completamente diferente. Deus olhava para Paulo como um vitorioso. Ele alcançou, completou a carreira, guardou a fé. E agora a coroa da justiça está reservada para ele. Pensa, aos olhos do céu, Paulo tinha alcançado o que ele deveria alcançar. Você quer finalizar a vida assim? Tendo a consciência de que o céu olhou para você com agrado e dizer, servo fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Era assim? Chore não, Neuzi. Você já está chorando no início do estudo? Não faça isso não. Você quer que eu chore aqui na frente, mulher? Então, para o céu, Paulo não era um velhinho dentro de uma cela, sofrendo, morrendo, definhando lá dentro. Não, era um herói da fé. Ixi, era alguém muito grande diante do céu. Pensa nisso. E eu quero finalizar a minha vida assim. Eu quero finalizar a minha vida no agrado do Senhor. Posso ser pelo mundo considerado como nada, como o próprio Paulo disse, homens do qual o mundo não eram dignos. O mundo não era digno de Paulo. Pensa nisso. Mas diante do céu, Paulo era um herói da fé. E lá estava ele tinha testemunhado diante de Nero e eu achei uma coisa extraordinária. Tão forte foi o sermão de Paulo, tão forte que Nero ficou assim, ó, impactado, impressionado. E ele disse assim, não posso matar esse menino. Não posso matar esse velhinho. Não era menino não, era um velhinho, não posso. E ele protelou, disse, não, fica lá um pouquinho aguardando. Fica lá um pouquinho aguardando. E foi protelada a decisão da morte de Paulo. Mas Paulo sabia que só por um aceno de Nero ele seria morto. E lá estava ele na cela de prisão. Até que a maldade voltou ao coração de Nero. Aqui diz, mas logo voltou a maldade. E aí ele disse, manda chamar Paulo, vamos executar ele hoje. E chamaram o coitadinho do Paulo, nosso amigo Paulo. E diz que foi levado Paulo para um lugar bem público. Não, bem escondido, bem escondido. Agora a razão é que eu achei extraordinária. Por que foi escondido? Porque eles tinham medo que Paulo abrisse a boca e começasse a pregar e o povo se convertesse. Imagina isso, olha o medo deles. Eu queria ouvir um sermão de Paulo, deve ser extraordinário, né? Ouvir ele falar. Porque as pessoas ficaram altamente impactadas pelo que ele falava. Ele abria a boca, acontecia a conversão. E aí Nero disse, não faz em público. Porque esse menino vai dar trabalho pra gente. Se ele começar a pregar, mexeu comigo, imagina se não vai mexer com os mais sensíveis, né? E aí fizeram tudo bem no oculto. Mas é impossível. A influência de um cristão que serve a Deus é um cheiro de vida para a vida. Não tem como. Diz que os próprios soldados que estavam ali perto de Paulo ficaram impactados, porque viram Paulo alegre. Esse homem vai morrer, está feliz. Viram Paulo confiante, esperançoso e falaram, o que é isso? Eles foram impactados pela influência de Paulo. Paulo não precisou falar nada, ficou caladinho lá na dele. E eles olhavam para Paulo e diziam, meu Senhor, esse homem não é desse planeta não. Que homem diferente é esse? E isso está aqui no parágrafo que começa, Paulo foi levado reservadamente ao lugar de execução. É o segundo parágrafo do capítulo. E mais lá para frente, diz assim, ó, mas até os soldados empedernidos que o acompanhavam, ouviram suas palavras e com espanto viram animado e mesmo alegre à vista da morte. Para alguns que testemunharam seu martírio, o espírito de perdão que manifestou para com seus assassinos e sua inabalável confiança em Cristo até o último momento
mostraram ser um cheiro de vida para a vida. Muitos aceitaram o Salvador que Paulo pregava e, sem demora, selaram destemidamente com o sangue a sua fé. Como é que você acha que Paulo chegou a esse nível de vida? Você acha que chegou ali na hora, uma varinha de cordão, tum, pim, pronto, sou fiel? Não foi de maneira instantânea. Paulo traçou uma vida sendo preparado para esse momento. Sabe como? Sendo rejeitado, maltratado e não devolvendo com mal. As pessoas judiando dele, perseguindo, chateando, e ele não devolvia com mal. Aceitava tudo com mansidão, tudo com paciência, com oração, com luta. Ele estava sendo preparado para esse momento aqui, para que quando ele fosse ali morto, fosse levado, condenado de maneira injusta, ele não ficasse bravinho, brigando pelos direitos dele. O que é isso que vocês vão fazer comigo? Como é que... Não, manso, tranquilo. Minha vida está em Cristo. Faça o que quiser. Eu sou sendo servido como libação ao Senhor. Nada, nenhuma preocupação. Porque ele foi treinado durante a vida toda para esse momento. E quando chegou o momento, ele estava pronto para depor a sua vida por Cristo. E isso só aconteceu porque o próximo parágrafo diz que a operação do Divino Espírito Santo estava sobre Paulo. Ele era guiado, direcionado pelo Espírito Santo. E uma das coisas que eu achei extraordinária no final desse terceiro parágrafo, diz que a paz celestial que o semblante de Paulo irradiava ganhou muitos conversos para o Evangelho. Você tem noção do que é isso? Paulo era um conquistador de almas só pelo semblante dele. Eu falei, não é possível um negócio desse. Que coisa extraordinária é essa? O que Jesus faz com a gente? Só pelo semblante de Paulo, de paz, o povo já falava, meu Senhor, eu quero isso. Já se convertia. Precisa nem abrir a boca, só o rosto falava tudo. Que coisa extraordinária. Paulo era um conquistador de alma, ele conquistava até com semblante. E no próximo parágrafo vai falar da atmosfera que Paulo tinha. Eu queria ter vivido com Paulo. Eu queria ter usufruído disso, abençoar Timóteo, que pegou essa experiência todinha de Paulo e pôde trazer para a vida dele. E o próximo parágrafo diz, Paulo levava consigo a atmosfera do céu. Todos os que com ele se associavam sentiam a influência de sua união com Cristo. O fato de sua própria vida exemplificava a verdade que pregava, dava à sua pregação um convincente poder. Nisto reside o poder da verdade. A influência espontânea e inconsciente de uma vida santa é o mais convincente sermão que se pode fazer em favor do cristianismo. O argumento, mesmo quando seja irrespondível, pode só provocar oposição, mas o exemplo piedoso tem um poder a que é impossível resistir completamente. Vocês entenderam isso que a gente acabou de ler? Se você vive e não só fala, diz que isso é um poder impossível de resistir completamente. De alguma maneira você vai ser influenciado, de alguma maneira você vai ser impactado. Assim como Nero, que era tão insensível. Quando a senhora escreve sobre ele, diz que ele tinha o quê? O símbolo de Satanás. Diz que a fisionomia dele carregava isso. Mas ele não foi insensível ao testemunho da vida de Paulo. Ficou impactado, falou, opa, esse homem é diferente. Um poder impossível de resistir completamente. Olha que lindo. E foi o que Pedro escreveu? Foi. Foi isso que Pedro também escreveu nas suas cartas. Ei, viva, seja, que aí você conquista. E era isso que Paulo fazia. Ele conquistava. E aí, naquele momento em que ele foi levado, o céu estava lá, né? Era um dia de verão, não é isso que estava escrito aqui? Era um dia de verão, o céu estava calmo, azul. E Paulo começa a olhar para aquele céu e começa a pensar algumas coisas. O que será que Paulo estava pensando? Será que ele estava angustiado porque ia morrer? Eu fiquei pensando, se eu soubesse que eu ia morrer, como é que eu ia ficar? Eu ia ficar no mínimo, meu Deus, vai ser agora. Ai, meu pai, como é que vai ser isso? Vou morrer, ai, meu Senhor. Ia ficar angustiada. Você não ia ficar angustiado? Seja sincero comigo. Ou só eu ia ficar angustiada? Paulo não estava nem pensando na morte dele. Olha, Paulo não estava nem pensando nele, diz que ele perdeu de vista os próprios sofrimentos. Estava nem aí para o que ele ia sofrer.
Diz que ele estava se esforçando por fortalecer e animar os poucos cristãos que estavam ali na reunião com ele. Ficou tentando animar, fortalecer, relembrar as promessas de Deus e dizer, olha, lembra que Deus prometeu, permanece firme, continua lutando, Deus não falha, animando e fortalecendo o pessoal. E ele ia morrer. Estava sendo levado para a morte. E diz que ele ficou olhando para aquele céu e pensando nos patriarcas, e pensando nos apóstolos, e pensando nos heróis da fé. Falando, eita, Deus realmente é verdadeiro. Começou a lembrar dos mártires, né, que passaram por toda a história cristã, lembrando que eles morreram por uma causa tão justa, tão santa. Que negócio extraordinário. E era isso que ocupava o pensamento de Paulo. E ele pensava, aquele em quem tenho crido é capaz de me salvar perfeitamente. Eu sei em quem tenho crido. Ai, gente, que coisa extraordinária isso. Isso é extraordinário demais, a paz e a confiança de... Eu sei em quem tenho crido. Deus é capaz de me salvar perfeitamente. Eu tenho uma coroa reservada que pode me matar, pode ir. Cristo me ressuscitará. Essa era a promessa. A promessa de Jesus em João 6,40. Eu ressuscitarei no último dia. E foi nessa esperança que Paulo morreu. Diz que o seu último pensamento, isso eu tenho que ler porque eu não posso estragar, isso eu tenho que ler, está lá no parágrafo resgatado pelo sacrifício de Cristo, na página 513. Diz que seus pensamentos e esperanças estavam centralizados na segunda vinda de seu Senhor. E quando a espada do carrasco desceu e a sombra da morte caiu sobre o Marte, seu último pensamento avançou. Do mesmo modo que o primeiro, quando ressuscitar, para encontrar o doador da vida, que o há de convidar para o regozijo dos santos. Morreu pensando na segunda vinda de Jesus. Meu rei virá para me ressuscitar naquele último dia. Valeu a pena cada esforço. Valeu a pena ter corrido essa carreira cristã. Que extraordinário isso aqui. Desculpa as lágrimas, mas é impossível não chorar. Pensa, correu a carreira cristã e disse, valeu a pena todo o esforço. Eu estou aqui oferecendo a minha vida porque eu acredito nesse Deus. E ele morreu crendo que Jesus o ressuscitaria naquele último dia. E aí o estudo finaliza dizendo que não havia ninguém para descrever a morte daquele fiel servo de Deus. Ninguém para registrar, sozinho. Se não fosse o testemunho, se não fosse o espírito de profecia, nós não teríamos esse relato da história de Pedro, de Paulo, né? E aqui diz que, como o toque de uma trombeta, sua voz tem repercutido através de todos os séculos, enrijecendo com sua coragem milhares de testemunhas de Cristo e despertando em milhares de corações feridos pela tristeza, o eco de sua alegria triunfante. Eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo de minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Aqui está um testemunho de como se vence na vida. Paulo venceu. Descansa no Senhor. E no último dia nós o veremos, ressuscitado para a glória de Deus. Que você também vença na sua história. Vença no dia de hoje. Lute com Deus. Que o seu testemunho também seja como o de Paulo, um cheiro de vida para a vida. Que as pessoas, ao entrar em contato com você, sintam a influência do céu. Sintam a atmosfera do Senhor. Eu quero isso para mim. Eu quero isso para mim. E eu tenho que lutar. E você também tem que lutar por você. Para que naquele último dia, no último dia da sua vida, você tenha a certeza, a mesma certeza que tinha no coração de Paulo, que eu sei que o meu Redentor vive. A mesma certeza que tinha no coração de Paulo, eu o ressuscitarei no último dia. Que isso esteja no seu coração no dia de hoje e que o Senhor Deus te abençoe. Vamos orar juntos? Vamos pedir a bênção do Senhor? Nosso Deus e nosso Pai, Senhor, muito obrigada porque o Senhor preservou
preservou informações como essas para a nossa vida. O Senhor sabia que nós precisávamos. O Senhor sabia que o testemunho de Paulo seria tão forte e impactante na nossa história, que colocaria dentro do nosso coração um desejo de lutar, de ser diferente, de ser zeloso pela Tua obra, Senhor. Obrigada porque Paulo se deixou ser usado por Ti, porque Teu Espírito Santo o habilitou a viver essa história tão linda, Senhor, nos fazendo acreditar que nós também podemos viver esse nível de vida, Senhor. Imploro para que Teu Espírito Santo no dia de hoje nos habilite, Senhor, nos treine, nos prepare para sermos assim também, Senhor. Que o Senhor nos ajude nessa grande luta que temos para vencer os velhos hábitos, para vencer, Senhor, as situações ruins do nosso coração. Que Teu Espírito Santo nos capacite, Senhor, a termos uma vida nova em Cristo. Eu imploro pelo pessoal que está em casa, eu peço a Tua bênção sobre a vida deles, Senhor Deus, que eles possam, assim como Pedro orientou, estar se achegando mais e mais a Cristo, porque eu sei que esse é o único caminho de vitória. E para nós, Senhor, também imploro para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor esteja conosco no decorrer deste dia, nos auxiliando, Senhor Deus, a vivermos uma vida que seja um cheiro de vida para a vida, que seja um cheiro suave a Ti, Senhor, seja uma oferta agradável aos Teus olhos. Coloco a nossa vida em Tuas mãos, coloco o nosso dia em Tuas mãos, pedindo a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. O nosso irmão Paulo descansa no Senhor, mas o Evangelho continua. Amanhã nós vamos estar estudando sobre a vida de Pedro, um pouco mais a fundo. Que você não perca esse estudo, que Deus te abençoe e até amanhã.